Cara, o que acontece? Na hora que você sai dali, você não tem dificuldade em encontrar a Mariana. Ela tá num dos quartos dos aposentos. Ela tá vestida totalmente diferente, imagino, né? O Henrik. Tipo, você meio que... Cara, ela tá com uns vestidos, assim, muito acima do que ela estava acostumada como camponesa. Você meio que trabalha a questão do voto de silêncio dela para ela sair desse voto de silêncio, Henrik, ou não? Cara, eu vou trabalhando, mas eu vou trabalhando de forma bem delicada. Ao mesmo tempo que eu vou adestrando e ensinando ela a se portar, eu vou falando que ela precisa esquecer aquilo, que agora ela faz parte de outra coisa, algo muito maior. Tá. Ela vai ficando cada vez mais suscetível a você. Vou na ignorância, cara. Vou passar meu chaveco maravilha e eu vou chegar perto dela e falar assim, eu preciso de um grande favor seu. Eu preciso de um pouco do seu sangue para que a gente consiga se salvar dessa situação. A gente vem da mesma classe social, não tem porquê da gente se separar aqui. Eu sei que você tem suas coisas com o Henrik, eu não vou falar nada sobre isso, mas a gente tem que se ajudar. A gente acabou de ser abraçado e a gente está numa coisa muito maior do que a gente. Eu estou fazendo isso para que a gente se ajude, que a gente consiga se defender dessa guerra de titãs. Quando você fala com ela sobre isso, assim, cara, você percebe que você está falando como uma pessoa totalmente apaixonada e cega de paixão. Ela presta atenção em tudo que você diz e tudo mais, mas ela faz meio que um sinal que, tipo assim, você tem que pedir pro Henrik. Ele sabe o que é melhor pra mim. Ela tá sob um laço de sangue, então ela tá muito suscetível só ao que ele falar. Eu chego pra ela e falo assim, eu falei já com ele tem ciência disso. Ela fica meio cabisbaixa. Cara, usa a sua manipulação mais lábia. Dá pra rolar esse 10 aí. Meio que se anula. E nesse caso se anula, a dominação do Henry ela acaba prevalecendo. Ela olha pra você, ela presta muita atenção no que você tá falando. Ela parece, às vezes vai meio suscetível ao que você tá falando, mas ela fala, não, ele não vai gostar disso. Ela não fala, né? Ela dá meio que alguns sinais e ela tá começando a balbuciar às vezes algumas palavras e ela só fala Henrik. Eu chego, vou tentar de novo. Eu chego pra ela e falo assim, ele pediu pra que eu falasse com você. Se você quisesse, ele estaria de acordo. Ele lhe deu o livre-arbítrio. Cara, ela se levanta e aí ela aponta Henrik. E tipo, então vamos falar com ele. Tô quase dando um soco no nariz dela. Cara, você percebe que o que o Henrik fez com ela talvez esteja um pouco além do que você tá vendo dentro das suas habilidades ali, que você não vai conseguir contornar ela na conversa. Ela, cara, toda vez que ela fala o nome do Henrik é um rosto de mulher apaixonada. Mas é uma relação tóxica de uma mulher que não faz nada sem a permissão daquele homem ali especificamente. Submissa. Exatamente. É uma situação, cara, muito tensa, assim. Tá, falo. Eu entendo. Não vou te forçar nada. Eu não sou como ele. Você, no último olhar, assim, de seus likes que você dá, você vê que ela acaricia uma das túnicas, talvez o pijama do Envy, que sim, ela tipo passa as mãos, ela fica pensativa, mas ela depois volta a se sentar ali. Eu vou embora, eu abro a porta, saio, mas deixo a porta aberta, porque eu saio, eu vou para um canto, sumo e volto pro quarto. Rapidamente você consegue fazer isso, Hieronymus. Você consegue retornar pro quarto silenciosamente ofuscado. O que você faz? Ela tá sentada, cara, tentando entender ali
as figuras, as palavras de um livro. Ela não é alfabetizada, então ela tá meio que talvez tentando fazer alguma coisa ali que o Henrik falou da importância pra ela. Tá. Cara, eu vou ficar silencioso, eu tô assim, esperando ou ela dormir ou algum momento assim que eu possa rapidamente tirar uma gota de sangue dela e... Cara, dormir você sabe que ela não vai, ela é um vampiro, né? Então ela só vai dormir durante o dia. Tá, eu vou entender que eu tenha, sei lá, uma agulha. Uhum. Tá? Um punhal eu vou arrancar meio... Calma, né? Um punhal de abrir carta. Tá, sim. Faria sentido você ter uma agulha. Uhum. Eu espero assim, algum momento que ela esteja mais distraída, e dou uma picadinha nela e vou embora. Tá, beleza. Eu só vou fazer uma jogada. Ela não fica distraída nunca. Caralho, essa mulher não fica distraída nunca, vai tomar no cu. Cara, ela não te vê, mas ela percebe o que aconteceu. Tá. Pontes, antes da gente ir, eu queria chegar e passar essa lâmina na parte de baixo da pata da pomba. Porque eu não quero assim, tipo, meu Deus, está sujo de sangue. Sabe? Eu só quero, tipo, passei por baixo, porque, mano, ninguém vai olhar por baixo da pata da porra da pomba, né? Você consegue. Chega a noite seguinte, vocês têm toda uma preparação, senhoras de vocês, né, te conduzem. E assim, quando vocês saem da estalagem, já estão preparadas várias carruagens do Giovanni para vocês irem até o monastério dos Capadócios. É a grande noite, é aquele encontro, é o que vocês já sabem que vai acontecer. O plano de Giovanni é destruir o Jafé. Cara, a preparação ela é muito rápida. O Giovanni ele vai com poucos soldados. Então, além de vocês e as senhoras de vocês, vão mais alguns outros cainitas ali da conspiração de Isaac, daquela coterie do Giovanni. Vocês chegam até o mosteiro dos Capadócios. Só que vocês não entram no mosteiro. Dessa vez vocês vão por um caminho esquerdo que ele vai serpenteando por um grande jardim de rosas. É um cheiro de rosas muito forte e vocês vão serpenteando. Vocês chegam até aquela gruta. A cena que vocês veem é a seguinte. Vocês veem naquela gruta os 3 tronos esculpidos em pedra. O trono do centro ele está vazio. O trono que fica à direita desse do centro está sentado o Jafé Capadócio. Ele está com um manto branco, ele é meio albino. O trono que fica ao lado esquerdo do trono do centro, existe uma figura a qual vocês não viram até hoje. É um velho, um homem com barba muito branca. Ele tem algumas entradas, os cabelos já meio ralos. Ele também tá com um hábito de monge. E vocês percebem o braço esquerdo dele, ele é diminuto, ele é seco, ele é atrofiado, o braço esquerdo.
Os dois homens estão sentados. Aquela iluminação, aquela luminescência na gruta, ela não existe mais, Henrik e John. É uma gruta, existem algumas tochas acesas, e o Giovanni, ele vai à frente. Ele pede a vocês, né, aquela pomba, e ele diz: meus caros amigos, eu espero que vocês me acompanhem neste momento tão importante para a nossa poder. Nisso, a sua senhora, Hieronymus, ela fica meio de trás aqui. A sua senhora, Henrik, ela vai te acompanhando também ao máximo, mas ela novamente, ela fica para trás. E a sua, John, ela também fica mais para trás. Você leva o Paulo, John? Não, tá. É um cara inscrição, ele vai morrer. Henrik, a Mariana vai com você? Cara, a Mariana vai, mas eu peço pra ela ficar passada junto com a Jadviga. Beleza. Elas se entreolham, né? Principalmente a Jadviga dá uma olhada sempre muito de asco pra Mariana. Mas elas ficam aqui, ó, te observando. Os demais aqui, os membros daquela coterie, ficam atrás. E aí o Giovanni, ele vai indo à frente, segurando a pomba, e pede para que vocês o acompanhem. Alguém se recusa? Acho que não dá pra fazer isso. Não. Cara, a cena que se forma, o Jafé, ele se levanta do trono e ele fica mais ou menos a uma distância de uns 2 metros do Giovanni, logo em frente ao trono principal. O Giovanni, ele com a pomba na mão, ele diz: perdoa, meu irmão, porque pequei. E o Jafé, ele olha de forma séria pro Claudius Giovanni e ele diz: sim, de fato você... Ah, Claudius, o que aconteceu contigo? E o Claudius: irmão, meu coração está contrito. Peço que perdoe-me. Perdoe seu irmão pela graça de nosso Pai. Jafé, olhando para ele de uma forma séria, ele dá alguns passos e chega à frente do Giovanni. Ele levanta as mãos. Ele dá um último olhar antes de baixar as mãos para você, Henrik. E vocês veem o olho do Jafé passeando e vendo a Mariana. No momento que ele olha para você, Henrik, você ouve novamente como se fosse o sangue daquele monge que você matou escorrendo no piso daquela cela. E você vê chegando por um dos cantos escuros o mesmo monge, só que ele está cadavérico. A marca do corte no pescoço ainda é visível. Um morto-vivo. Você poderia ter jurado que você matou aquele monge, mas ele foi ressuscitado de alguma forma. O Jafé, após fazer esse movimento com os olhos, ele deposita a mão sobre a cabeça do Claudio Giovanni e diz: sim, pecaste, mas levanta-te agora, vá e não peques mais. E na hora que ele vai dar as costas pro Cláudio se levanta, limpa a sujeira das vestes na qual ele estava ali ajoelhado, e ele diz: ora, irmão, que é isso? Mas nem um abraço de perdão? Nem um beijo eucarístico em seu irmão?
O Jafé, ele se detém, ele olha. Que seja. Vamos logo com isso. Posso usar olhos do caos antes de começar a cena? O que vai acontecer com o Giovanni, assim, tentar interpretar essa situação junto com o professor morto-vivo. Eu vou gastar um ponto de força de vontade, né? Ok. Porque recapitulando, lembra quando eu vi aqui que eu vi aquela cena do sangue engano do teto, enfim, né? Aí você vê que ele começa eu vou jogar. Eu tô tenso. Sardinhos. Puta que pariu, John. Hoje tá foda. John, você olha pra toda essa cena, cara, e você não consegue se concentrar. É como se você estivesse vendo o pintor do destino tendo uma grande inspiração, mas é uma obra que ela não tá completa ainda. É como se o oleiro, ele tivesse a ideia da escultura ou do vaso, mas a argila, ela foi colocada na roldana. Nada está escrito ainda. Tudo ainda está para se formar. E Eurônimos, eu considero que você tá com um manto branco, né? A não ser que você fala foda-se. Exatamente isso que eu tava pensando. Eu até limpei ele, tá bonito, tá bacana, tá ornando. Vocês começam a perceber que o tempo ele começa a fechar. Vocês começam a ouvir alguns trovões, como se uma tempestade se aproximasse. Para quem tem auspícios, sentidos aguçados, você percebe que a umidade do ar ela se modifica. O ar ele fica mais rarefeito também. E fica mais frio, gelado. Como se quem abre as portas de casa enquanto tá ocorrendo uma nevasca lá fora. Vocês começam a ouvir pequenos estrondos de trovões. O Cláudio, ele se levanta. O Jafé diz: vamos logo com isso então. E ele vai, e ele abraça. E vocês só veem as costas do Giovanni abraçando o Jafé. O pombo, ele tava entre os dois. John, você escuta aquele pombo sendo esmagado entre o peito daqueles homens. Tamanha força que Cláudius se agarra a Jafé. Vocês veem que os dedos de Jafé, que estavam ternos sobre Giovanni, eles se retesam. E por um momento, os dois homens se viram. E vocês percebem que Cláudio Giovanni, ele está com as suas presas cravadas sobre o peito de Jafé Capadócio. Entretanto, quando isso acontece, quase que simultaneamente, vocês ouvem um grito vindo do canto de um homem a qual vocês reconhecem, Hardestad. Hardestad, escondido em das cavernas da gruta, diz: morte aos conspiradores! Malditos sejam! Junto com Hardestad estão todos os outros fundadores. E além dos fundadores, vocês começam a ver uma pequena tropa de outros 7 soldados, provavelmente carniçais, que o acompanham. Todo mundo joga a iniciativa. Tu? Ivan? Beleza. Começam os conspiradores, depois Edu, depois Ivan, Cadu e fundadores. Beleza? Mais ou menos nessa ordem. Embora em algum ponto desse rolê todo, conspiradores e fundadores vão meio que se confundir nos termos, tá? Cara, o que acontece? O Giovanni tá cravado com as presas no peito do Capadócio, e aí aparece o Hardestad com sua tropa. Vocês reconhecem alguns dos fundadores que estavam ali junto com ele, que tinham torturado vocês, e alguns outros soldados. Dentre esses soldados estão aqueles 3 que estavam junto no jantar com vocês. Aquele cavaleiro belo com
com uma cabeleira, a qual vocês conhecem como Vicus da Valáquia. Um homem de barba muito bem feita, cabelos muito bem penteados, sempre vestido de escuro, a qual o Henry conheceu como Antônio. E um outro, agora totalmente deformado, que o Hieronymus conhecia como o Cardeal Kleist. Você percebe que ele também recebeu, provavelmente, o sangue da sua senhora. Eles meio que fazem essa ação nesse turno. Atrás de vocês percebem que os conspiradores, eles começam a fazer um círculo em volta do Capadócio. Meio que a Mariana fica meio sem ação, ela vai correndo em direção do Henrique, mas o que se forma é isso aqui. Edu, o que você vai fazer? Cara, eu vejo a Mariana correndo na minha direção. Eu jogo ela pra trás de mim, como se eu estivesse entrando pra proteger ela. Uhum. E toda a minha ação desse turno vai ser queimar sangue pra bombar meus atributos. Eu vou queimar 4 pontos de sangue, a minha geração permite. Perfeito. Eu vou bombar 1 de estamina, 1 de destreza e 2 de força. Você faz isso conforme o Vitae vai bombeando através das suas veias imortais. E quem olha pro Henrique vai percebendo que os músculos deles meio que vão bombando assim, vão inchando, torna mais uma complexão muito, não de morto-vivo, mas um homem muito mais forte do que ele realmente era. Hieronymus. Cara, eu dou uma olhada por cima. Qual o lado que, assim, parece que tá mais numeroso e que tem uma chance maior de se dar bem nessa... Cara, como um lado de número de cainitas, vocês, os conspiradores, né? Porque você sabe que tem pelo menos ali 5 vampiros do outro lado. Lógico que esses outros soldados, que ali 3 também são vampiros do mesmo nível, talvez, de poder que vocês. Mas os outros parecem ser humanos. Vampiros mais numerosos são vocês. Puta, eu vou usar a ofuscação. Ok. E vou tentar ficar num lugar que eu esteja protegido, mas vendo a cena, conseguir, assim, eu quero que a briga comece pra eu ver em qual lado eu vou ficar. Beleza. Você meio que sai da cena aqui assim ou não? Eu saio e ofuscado. Tá, beleza. Cara, o Hieronymus desaparece nesse meio tempo. Vocês não o veem mais. John, o que você faz? Eu vou queimar sangue também. A 7ª geração é 4, né? Se não me engano, sim. Eu quero colocar 3 em estamina e 1 em destreza. E 1 em destreza, perfeito. E eu queria ver qual que é o mais forte daí. Daí quem? Dos inimigos. Cara, tem mais vigor físico. Você vê que esse cara aqui, ó, esse maluco aqui, ele é forte, ele é largo e você vê que ele tem um olhar que ele gosta de briga. Esse aqui é o Milov, ele é um gangrel, mas assim, você percebe que o Hardestad, ele não tem uma complexão física como esse cara, mas vocês já viram o Hardestad em ação. Ele é extremamente veloz e habilidoso com a espada. Mas eu acho que eu pra bater o Hardestad eu não vou conseguir. Olha, eu pensei pra qualquer um deles, mas vai lá. Não, eu quero usar Assombrar a Alma. Ok. E como se ele tivesse pegando fogo de dentro pra fora, entendeu? Começa a queimar os olhos, tudo que é orifício começa a sair em brasa, entendeu? Morre, filha da puta! Ó, eu não mato o personagem, eu só narro o resultado dos dados. Cara, você... Nesse turno você não tem como fazer isso, porque você tem que gastar 3 pontos de sangue, né? Eu não consigo, é verdade. Ó, você tem que... Não, na realidade é o seguinte, você tem que passar 3 turnos conversando com a vítima, e aí depois disso o jogador gasta 1 ponto de sangue e rola manipulação mais empatia. Eu acho difícil você conseguir bater um lero com ele nesse rolê. Cara, então não tem o que fazer não, mano. Tá, beleza. Cara, a ação que se forma é meio que um choque. Os conspiradores, eles começam a tentar a defender o Claudius. Esse homem que tá no trono com o braço atrofiado, ele fica impassível. Como se nada, absolutamente nada tivesse acontecendo.
ele está sentado no trono só assistindo de camarote. O Hardestad vai com todo o ódio do mundo pra cima da Jadviga e meio que começam a se chocarem aqui, essa galera vindo pra cá, tá? Quem fica à distância é a Fanchon. Vocês veem a Fanchon, que é aquela Tremere que estava junto com os fundadores. Cara, ela começa a fazer uns gestos e vocês começam a ver que das mãos dela começam a inflamar, né, várias chamas. E ela começa meio que fazer uma dança com essas chamas e ela começa a lançar fogo em direção dos conspiradores. Os soldados, eles começam a tentar vir flanqueando nessa direção aqui. E alguns vão nessa direção, meio que passam pelo seu lado, Hieronymus, mas nem te notam. Essa figurinha aqui, ela some. E essa figurinha aqui, ela também desaparece. Quem desaparece é a sua senhora e a senhora do cabelo. Tá. Eles meio que desaparecem. Os monges que estão ali, eles começam a ficar desesperados. Eles saem de lá. Por favor, não maculem esse solo sagrado e perene. Pelo amor de Deus, pelo amor de nosso pai. Mas eles não interferem fisicamente, eles só saem e ficam desesperados com toda a situação. Cara, a Jadviga com o Hardestad, eles se chocam, vocês veem que existe ódio, assim, e às vezes talvez até uma paixão contida dos dois. O Hardestad é extremamente rápido, e ele vem com os golpes de espada, mas a Jadviga, ela tem toda uma graça na maneira como ela vai se desviando, e ela vai usando as suas garras e às vezes riscando o rosto do Hardestad. Você vai vendo se formando ali pequenos arranhões no rosto dele, como se ela brincasse com ele, tá? O Milov, que é esse gangrel aqui, cara, ele vai em direção do toreador ali dos conspiradores. Cara, ele vai com os olhos inflamados, vermelhos, assim, um vermelho sangue, e ele começa a formar ali as garras, ele vai com tudo pra cima desse historiador, e ele crava as garras no peito desse historiador. O historiador, ele tava meio com sabre, meio que dando um hangado, assim, todo cheio de graça. Cara, ele toma bem no peito, assim, e o Milov que crava as garras nele. Aqui embaixo, vocês veem a sombra do grupo de vocês, enquanto o Nosferatu do outro grupo, ele vai chegando. Cara, ele parece ser o Nosferatu, você olha pra ele, um cara meio mirrado, totalmente deformado, mas vocês veem que ele tem força, ele tem muita força bruta e física. Só que, cara, ele não consegue nem se aproximar do La Sombra. O La Sombra, ele rasga com as suas garras os seus pulsos e ele lança os seus vitais sobre o chão, e vocês vão vendo vários tentáculos de sombra se envolvendo e pegando o Nosferatu. Enquanto a Jadviga, ela vai tentando lançar chamas para tentar salvar o Nosferatu. O Rafael de Coração, ele meio fica distante, como se ele estudasse toda a situação. Enquanto isso, os outros soldados, eles estão meio que indo aqui, tentando flanquear. E esses caras aqui, eles vão tentar ir na direção desses outros conspiradores. Cara, já são seguros no meio do caminho. E aí, esse cara se torna uma coisa amedrontadora. Ele vira uma criatura de quase 4 metros de altura. Parece um pesadelo, assim. Asas membranosas, como de morcego. Uma bocarra enorme, cheia de dentes afiados. E ele toma a forma de Zulu dos Tismis. Essa é a rodada deles. A sua rodada, Edu. Cara, eu vejo toda essa situação, eu olho pra trás, eu peço, Mariana, recue. E
me ajude se necessário, mas faça isso de longe, se proteja. Eu vejo esses soldados aqui mais próximos, começando, na verdade, esses daqui mais próximos, e eu me movimento para essa região para tentar barrar o avanço deles. Perfeito. Como você vai atacá-los? Cara, eu me posiciono na frente deles, eu paro na frente do primeiro, eu levanto minha espada larga, aponto em direção a eles com uma mão, seguro com a segunda e stop. Destreza mais armas brancas. Cara, ele não consegue, você vai dar uma estocada, ele com muito custo, ele usa a espada e ele consegue parrear, ele consegue bloquear o seu golpe, a sua estocada, mas ele não consegue te dar um contragolpe. Hieronymus. Eu consigo, nesse turno, chegar até as costas da Jadwiga? Você consegue chegar, mas você não consegue fazer nenhuma ação. A não ser que você tente parar no meio dessa galera aqui sem se perceber. Aí eu vou te exigir um teste de destreza furtividade. Tá, vou tentar um teste de destreza furtividade. A dificuldade é 7, tá? Você só tinha que acertar, porque eu tive 0 sucessos. Você teve 1 sucesso. 1 sucesso você consegue, ofuscado, você vai passando entre essa batalha que tá acontecendo. Você vê uma Brujah, ela indo com toda a força, cara, num murro mesmo, pra cima de uma Setita. A Setita tentando enfeitiçá-la através com os olhos dourados. E você vai passando em vários guerreiros aqui e você consegue passar e se posicionar bem atrás da Jadwiga. Você consegue fazer uma ação. Tem uma ação ainda agora? Caso você for atacar, você tem que dividir os seus dados. Queria chegar perto dela. O Hardstad tá quão próximo? Eles estão se engalfinhando. Cara, se engalfinhando ali, total. Cara, eu quero dar uma estocada de... Eu devo dar uma espada curta, vá. Na base da coluna dela e levantar. Como você fez toda essa ação nesse turno, só vou pedir para que você divida os seus dados. Então, se você tiver 6, você vai jogar 3 dados, por exemplo, de destreza mais armas brancas. Mas a sua dificuldade é 4, porque ela não tá te vendo. 4, jogo 2 dados. Ok. Você acerta. Ela tem 2 de fortitude. Você deu 2 de dano. Vou considerar que sua espada curta ela dê mais 2 de dano. O que acontece? Se fosse um ser humano normal, cara, você teria aberto ela no meio, pegado pela coluna e, mano, despedaçado ela. Você percebe que a carne dessa mulher, ela é dura. Tem uma dificuldade enorme de você dar essa estocada. Você acerta em cheio. Você risca ela. Você causa um corte, risca o vestido dela. Mas nem de longe foi um dano mortal. John. Bom, eu uso ofuscação nível 2. Eu quero chegar o mais próximo ali dos soldados que estão com o Edu. Beleza. Cara, você consegue fazer isso nesse turno. É que se eu atacar, eu vou perder minha ofuscação, né? Vou apresentar. Você revela a sua posição. Bom, eu vou ficar estrategicamente ali. O que acontece? A Jadwiga, ela toma esse golpe do Hieronymus e ela, no momento, ela acaba se desequilibrando. Ela acaba recebendo um golpe em cheio, uma estocada do Hardstad bem no estômago. Assim. O Hardstad, ele fura o estômago dela e quase que trespassa pelo lado da Jadwiga. O Milov, que é esse gangrel, ele despedaça o Toreador. O Toreador tinha todo o sabre, toda a graça ali, a rapidez, mas o Milov, ele esmigalha esse Toreador com as garras dele. Vocês vão vendo, principalmente Henrik e John, aquele homem todo pomposo ali, lutando com o sabre, ele vira cinza. Ele vai voltando como se ele fosse um cadáver e ele vira cinza. E o Milov vai tentando se aproximar próximo do Claudius Giovanni. Esse cara, ele sai voando e ele vem aqui na direção desses soldados e ele pega 2. Ele vira uma criatura e ele cata os caras pelos ombros, cara, como se fosse uma ave de rapina gigante. Ele cata os caras pelos ombros assim, crava as garras e ele só vai pra escuridão. Você só vai ouvindo o grito dos caras
sumindo na escuridão e o farfalhar de asas. O La Sombra com o Nosferatu ainda tentando aqui se engalfinhar. O Nosferatu, ele começa a ser envolvido pelas sombras, só que a Lady Fanchon, ela pega, cara, ela faz um outro movimento com as mãos, e aí vocês vão sentindo que o céu ele vai ficando... Essa tempestade, ela tá muito mais próxima. Cara, cai como se fosse um raio bem em direção desse La Sombra aqui. Como ele perde a concentração dele, o Nosferatu, ele acaba saindo e ele se ofusca. Ele some nesse rolê todo. O Bruhá, ele começa a vir na direção desses caras aqui e ele tá usando o machado. O cara é rápido. Ele é muito rápido. E ele vai com toda a fúria, com toda... Cara, como uma besta desgovernada. Vocês veem o movimento dele fatiando os caras. O movimento é tão rápido que eles se tornam tipo como reflexos vermelhos. E esses 2 soldados, eles são massacrados. Enquanto essa Gangrel, ela começa a ir em direção da Bruhá, dos fundadores, e elas meio que se engalfinham. A Setita, vocês veem que ela olha, ela estuda a situação e ela começa a fugir. O Tremer da coterie de vocês, que ele não está com a Emily, tá? Ele começa a também estudar melhor a situação e vocês percebem que ele começa a vacilar. Cada vez mais vocês começam a perceber que vai chover, que vai ter algum tipo de tempestade muito próximo. Henrik. Eu tenho essa visão de tudo que aconteceu e tudo mais, e eu vejo o Hieronymus atacando a Jadwiga, eu vejo tudo isso acontecendo. Sim. Cara, meu personagem é protetor, não tenho muita nem opção do que fazer. Roleplay, bebê. Eu saio, eu abandono essa luta com os soldados, eu me ponho entre o Hieronymus e o Giovanni. Ok. Eu gritando, traidor! E eu tento empalar ele com a espada larga que eu tenho. Beleza. Destreza mais armas brancas. Teste resistido. O que acontece, assim, você tenta chegar empalando o Hieronymus, só que ele, talvez por estar esperando alguma coisa nesse sentido, cara, ele consegue a espada curta dele, um golpe meio pro lado, e novamente você não consegue estocar no seu segundo ataque. Hieronymus. Vou sumir. Só que eu quero ficar atrás do Eduardo. Não tinha nada contra você até então. Você consegue ficar meio aqui nele. Aqui estão o Capadócio com o Giovanni e estão, tipo assim, cara, meio... O Cláudio Giovanni cada vez mais agarrado ali e você vai vendo o Jafé meio que secando assim. Caralho. Porra, não adiantou pra porra nenhuma aquele sangue que eu botei na pomba. Calma, bebê. Tá bom. Você vê a pomba, ela esmigalhada no chão, ao pé dos dois. Ela, no momento que eles se abraçaram, a pomba ela foi meio que esmagada e ela morreu. Tá. Bom, eu tô do lado do Eduardo, vou estocar no meio das costelas dele, cara. Quando você ataca, você revela a sua ofuscação. Tá. Mesma coisa, destreza armas brancas, teste resistido dos dois. Lembrando que se o Edu tirar mais sucesso que você, ele te contra-ataca, tá? Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sucessos. 6 sucessos? Contra quantos? É 6 ou 7? A dificuldade da minha espada é 5. Eu me fudi. Então joga seu vigor mais fortitude. Acho que eu caí, hein? É letal, é dividido, acaba sendo 1, né? Porque é dividido pela metade o letal, Dividido né? pela metade. Segurei um só, né? Então tomei 5, capotei. 5, não, então 5, mas é um dano letal. 5 dividido por 2, tomou 2 de dano. Arredonda pra baixo, 2 de dano letal. Corte o corte de espada. Então, assim, não é um dano agravado. Você consegue curar com sangue, mas é o dano que, se você não curar, ele vai te causar penalidade nas suas jogadas, tá? O que acontece? Você dá esse contorno e tudo mais, só que no momento que você vai pra atacar, você sai da ofuscação. E aí o Henrik tá meio que preparado já pelo ataque que ele deu a você, que foi meio frustrado. Ele vê você sumindo, ele meio que olha
E aí, cara, na hora que você vai tentar, ele te dá um contra-ataque, tá? Não é um dano mortal, mas ele chega a cortar uma parte do seu ombro ali no momento do contra-ataque. Beleza. Cadu. O Jafé tá muito desfalecido? Cara, o Jafé tá quase cucuia já. Eu sinto que ele tem um pouquinho de vitality. Sente? Ele tá vivo ainda. Cara, eu tô ofuscado. Eu vou morder e sugar. Vamos ver o que acontece. Ok. Na hora que você morde, você sai da ofuscação. Eu saio da ofuscação. Ok. Cara, onde você tá aqui? Tá aqui, né? É. Velho, na hora que você se aproxima, que o Claudius percebe que você tá tentando roubar a parte do Vitae dele, cara, ele fica irado, ele vai tentando você. Só que faz Eu vou ter que inventar um teste pra você não se fuder, tá? Faz o seguinte raciocínio mais prontidão. Wits mais alertness. Me olhei os dados. Você não percebe e é tarde demais, tá? Eu vou fazer... Quanto você tem de vigor? 5 de estamina. John, você vai com sede ao pote. Você vê aquele ser angelical que você se deparou e você pensa, por que não? Por que não também ter a minha parte? E você crava suas presas na perna do Jafé, só que o Vitae do Jafé, ele queima você por dentro. Você toma 4 pontos de dano agravado. Caralho. Ouch. Vocês veem o John, ele suga. Só que, cara, no que ele bate os dentes, ele suga com força. É como, tipo, um drogado que ele puxa demais a droga, mas, cara, ele vê que bateu forte demais. E aí vocês veem que ele cai quase que em frenesi. Joga a sua coragem. Dificuldade 7. Eu tentei te ajudar, bebê. Tá. Você não cai no frenesi, mas, cara, é uma dor que ela te consome por dentro. Vitae é saboroso, mas ele te consome, ele queima suas veias imortais. Você vai sentindo tudo se queimando. Vocês vão percebendo que a pele do John, ela vai ficando acinzentada. Quer dizer, bom, vocês não percebem que vocês estão engalfinhados em uma batalha, né? A câmera mostra pra quem estiver assistindo. Toda essa cena, ela vai se desenrolando. Essa criatura, ela volta pra cá. Esses dois caras, eles sumiram. E ele vai tentar se engalfinhar junto com o Rafael de Coração. Só que o Rafael de Coração, diferente daqueles soldados, ele, embora tenha uma aparência frágil, ele é rápido, ele é extremamente veloz. E essa criatura, ela vai dando um rasante, só que ela crava as suas unhas na pedra, no chão de terra. E as unhas, as garras vão se estilhaçando, quebrando, e vai se ensanguentando totalmente. Ele tenta dar um ataque, só que ele ataca somente a pedra. A Lady Jadviga, ela usa esse sangue, ela se cura desse ataque na qual ela sofreu nas costas, mas ela nem tem tempo de pensar nisso. Ela e Hardstad continuam entrando em uma batalha e os dois meio que passeando entre os outros aqui. A Dana de Sforza e o Gangrel aqui começam a vir na direção desse La Sombra, e essa Gangrel vai contra o outro Gangrel. Os dois, eles começam a se formar como se fossem formas bestiais, como uma mistura de lobo e morcego, e começam, cara, tipo duas bestas, dois pesadelos lutando ali ao lado de você, Henrique e Hieronymus ali. E, cara, garras vão dilacerando a carne do outro e vão meio que se curando. A Setita e o Tremer fogem, tá? A Malkaviana, ela começa a olhar
toda essa situação e ela começa a ficar petrificada. É como se ela estivesse olhando para alguma coisa muito horrível que aconteceu e ela ficasse petrificada de medo. O Bruhá, ele começa a ir na direção da Fanchon. Só que a Fanchon, novamente, cara, ela começa a fazer uns movimentos. E, velho, vocês veem como se ela lançasse, como se ela fizesse um lança-chamas. Ela pega forma, tipo, uma chama muito enorme nas mãos, uma bola de fogo. E, cara, ela lança na direção do Bruhá. E vocês veem esse cara, ele ser consumido em fogo. Bem ao lado aqui da Malkaviana. Só que ela tá tão absorta nessa visão que ela tá tendo, que ela nem tem tempo de ser tomada pelo frenesi. Esse cara é consumido pelas chamas. Vamos lá. Cara, eu vejo o contra-ataque no Hieronymus. Eu vejo cada vez mais caídas do nosso lado caindo. Eu vejo a Jadwiga engafinhada de um jeito que eu não posso nem ajudar, nem auxiliar. O John pegando fogo pela tentativa. O Hieronymus mudando de lado. Eu passo por trás do Cláudio Giovanni. Uhum. Eu vou em direção a Mariana. Eu viro pro lado de Mariana. Hora de sairmos daqui. Isso não vai nos levar a lugar nenhum. E eu vou, tipo, tentando me afastar de costas, assim, com a espadona na minha frente, assim, meio, tipo, se acontecer alguma coisa, eu tô na defesa dela. Sempre em guarda. Perfeito. Hieronymus, o que você faz? Eu vou me ofuscar de novo e vou picar a mula daqui, cara. Esse negócio é muito grande pra mim, cara. Beleza. John? Não consigo recuperar a gravada agora, né? A gravada você tem que gastar 5 pontos de sangue por noite. Ah, tá. Então, me ofusco e pico a mula. Com dificuldade, né? Tá. Cara, tudo parece perdido, então. As pessoas começam a debandar. É realmente uma luta titânica. E aí vocês começam a ver que no alto do céu começa a se formar essa tempestade. Começam raios a se formar. E, cara, cai sobre aquele único trono que estava vazio quando vocês chegaram. Puta de um relâmpago, cara. Ele cai do céu. O trono de pedra, ele praticamente se parte ao meio. E vocês veem o antediluviano Capadócios aparecendo. Junto com Capadócios, começa a vir todo um turbilhão em volta dele. Só que esse turbilhão, ele começa a carregar toda essa galera para bem longe. Com exceção, Hieronymus, de você. Tá porra, menor. Cara, vocês começam a ouvir gritos, lamúrias, choros, gritos vindos de algum lugar, provavelmente do além. O antediluviano, ele diz: Claudio Giovanni, que você fez? Aquilo que eu falei, vou pedir a paciência, porque, cara, são 21 fichas de... E foi justa que eu falei, essa eu não vou precisar. Sempre... Mas a da pomba... A da pomba tá aqui. Mariana. A última dos capatazes.
Você podia pegar a gaiola e dar um tapa na gaiola, porque daí ia ser a pomba gira.